Então, dando sequência e começando com a nossa primeira mesa, quem vai coordenar vai ser a Fernanda. Por favor, Fernanda, vamos entrar aqui. E os membros do Instituto, João Jorge Correia e Mário de Almeida, por favor. Eles vão discorrer sobre o tema Caráter e Sexualidade, uma perspectiva winnicottiana. Obrigada, bem-vindos. Então, já aproveito e anuncio o próximo trabalho, o próprio Alexandre vai apresentar, que é Diversidade Sexual, novos e velhos desafios para a psicanálise. Então, na sequência, o Alexandre volta com esse trabalho. Obrigada. Cada mesa vai seguir um processo, que são 2 apresentações de trabalho, vão ser uma sequência, e depois meia hora de abertura para debate. Tá? Todas as mesas vão seguir essa mesma estrutura. Ela é especial, tamanho 20. Sai dela? Uma questão de gravidade. Problema de gravidade. Muito bem. Boa noite. Meu nome é João. Naqueles 3 ali. Eu sou Mário. Eu quero pedir uns 20 segundos, de 1 minuto do protocolo, para agradecer essa oportunidade, sabe? Essa experiência nova na minha trajetória acadêmica. Publicamente, é a primeira vez, é minha estreia nesse tema. É minha estreia, né? Eu falo há 20 anos de política e educação, né? E é a minha estreia nessa abordagem, com um texto diferente, né? Com um olhar diferente, uma coisa nova. E eu quero agradecer a você e a equipe da Escola do Instituto por proporcionar essa alegria, sabe? Essa alegria. Muito bem. O nosso texto, ele tem... nós vamos fazer uma leitura, né? Eu vou tentar fazer uma leitura, vocês vão perceber que algumas coisinhas escaparam ali, eu vou corrigir aqui, né? Seria interessante não olhar lá, né? Eu vou ler num ritmo e você vai ler no outro e vai misturar tudo aí dentro, né? Eu vou fazer uma pequena introdução, né? E o texto ele tem 2 partes, né? A primeira parte, que são as visões filosóficas sobre a constituição do sujeito, e a segunda parte, que são os olhares e perspectivas psicanalíticas, né? E aí depois algumas considerações finais. Então, o objetivo desse texto é compreender o homem como resultado de infinitas influências recebidas de incontáveis direções e dimensões. E nós perguntamos, né, quais as influências principais ao longo do espaço-tempo e como influenciaram na formação do caráter, como influenciaram na formação da personalidade. A intenção, então, é mostrar que a personalidade deve assentar-se em inúmeras vertentes.
aqui, nesse texto, é uma aproximação de algumas dessas vertentes. Não há aqui nenhuma pretensão de esgotar o tema, muito pelo contrário. É uma chegada no tema, é um ensaio, vamos dizer assim, com a temática. Na primeira delas, né, seu dever deve se adaptar, recriar-se, reinventar-se continuamente. Com referência exterior, mundo objetivo, face às pulsões, exigências, necessidade do impulso de desenvolvimento individual, quanto do seu interior e das inumeráveis pulsões, necessidades vitais de sua natureza total para a autorrealização, oriunda da vontade de autorrealização do dever, para a concretização do potencial filogenético. Repare que as aspas não estão aí apenas porque estão aí, elas têm um significado para dar um destaque mesmo. O destino que lhe fora conferido. A segunda perspectiva que se abre é pela compreensão da interação mãe-bebê, mãe-ambiente, que surge como um protótipo primitivo de todas as ulteriores formas de troca. A partir daí, podemos pensar que são as falhas ambientais e não a sexualidade que formatam, com seus erros e acertos, as soluções emocionais que moldam o modo de ser e de funcionar do sujeito e, portanto, o modo desse sujeito relacionar-se com os mundos ao seu redor. Entende-se aqui uma falha ambiental, a não capacidade do meio ambiente de acolher o gesto criativo do sujeito. Com base nesse postulado, buscamos perspectivas para a clínica de um instrumental teórico adequado para atender o homem em suas inúmeras facetas, todas as suas dimensões, e não apenas um ser biológico. O objetivo é uma clínica esteja muito atenta à multidimensionalidade do homem face às exigências de nosso tempo. Compreendemos que é preciso pensar o homem em todas essas suas esferas, atentos a todos os momentos de seu amadurecimento individual, já que da necessidade primeira de existir, seu destino, seu devir, surgem as demais necessidades. Assim, pensamos que existe uma necessidade de se desenvolver, aprimorar e aperfeiçoar algumas técnicas que definam, busquem e valorizem todos os momentos do amadurecimento individual e que contemplem meios de modificar, meios de alterar e meios de amenizar as consequências das falhas ambientais, de ambiente, ao longo de todas essas etapas do transcorrer da vida. Antes de eu começar a primeira parte do texto, um breve comentário. Vindo para cá, hoje cedo, no voo, eu li um texto de um autor que toda vez que eu leio, ele interfere muito, tem interferido muito na minha forma de ver tudo que eu estudei, tudo que eu fiz, tudo que eu penso, que eu pensava, que é o Edgar Morin. E eu lia hoje um pequeno opúsculo do Edgar Morin, muito antigo, foi reeditado agora recentemente, e ele fala de uma coisa que eu acho que tem muito a ver com esse exercício do Instituto, da escola, está pretendendo fazer, está desenvolvendo. Ele fala da complexidade. E quando a gente fala de complexidade, né, e quando fala de Edgar Morin, né, as pessoas não gostam, porque é difícil. Não é difícil. A complexidade é nós tentarmos compreender em profundidade, não é, Mário? Em profundidade um objeto, um tema e as suas multidimensionalidades, como está posto aqui. Então esse é um autor muito importante. Então quando a gente fala em multiplicidade, em diversidade, em criticidade, em entendimento do real, parece, é só uma coisa, e eu estou arriscando dizer isso aqui, eu já tenho dito há algum tempo, me parece que há
uma certa fuga das pessoas de não querer compreender em essência o que se passa, o que acontece, sabe? Então o caminho dessa primeira parte é a mais filosófica, para tentar entender o que está se passando nesse movimento. Nos gregos, a ideia de logos significava um princípio cósmico de ordem e beleza. Significava também a palavra, o verbo, o sentido que migrou para a Bíblia e para todo o Ocidente. Chegou sob a forma de duas visões, a platônica e a aristotélica. Na visão platônica, nós temos uma essência chamada alma, que é exterior ao corpo do homem e que irá habitá-lo. Esse conceito de alma é o que mais se aproxima do conceito platônico de logos. Isso significa que o homem é homem porque ele habita uma alma, um princípio de transcendência. Sem alma, ele não é homem. Assim se constituiria um sujeito, corpo e alma. Na perspectiva aristotélica, por sua vez, a visão do logos é de natureza biológica. O logos seria natureza e manifestação. Estudando a natureza, descobrimos o logos. Não existiria transcendência no sentido platônico. Estudando a biologia, descobrimos o homem. O status do homem é de um ser biológico. Esta é a visão da ciência, essa é a visão da medicina. Também temos no Ocidente outra visão do que se constitui o homem, a visão romana, baseada na lei e no Estado. Nessa perspectiva, o que constitui o homem é a lei e o próprio Estado. O Estado é que estabelece o que é um homem e o que não é um homem. Só é homem aquele que pela lei é um cidadão. Esse status de cidadão é mantido pelo Estado e não pela biologia. No Brasil aconteceu até ser cidadão, você tinha que ter uma certa quantidade de réis, né, guardado. Então, o que constituía o cidadão era essa quantidade de riqueza. Agora temos um problema, um baita de um problema, uma tragédia grega. Por que uma tragédia grega? E o que é uma tragédia grega? Porque existe uma diferença entre liberdade e logos. Aqui temos uma visão do sofrimento diretamente ligada à ideia que quando o homem não segue o logos, há sofrimento. Quando não segue a ordem e a beleza cósmica, sofre e adoece. Como existe no ser humano o anseio pela liberdade, fica implícito que não se pode ser livre. É uma contradição? Quase uma contradição sem fim. Porque se não seguir as leis da natureza, tornar-se-á infeliz. Logo, doente. Nessa visão, a doença está associada à desarmonia com aquilo que não segue o logos e não está em conformidade com a questão cósmica. A tragédia grega é o homem tentando fugir do seu destino. E nesse sentido, o logos ocupa o status de destino onde está tudo traçado. Esta conformidade já está traçada e não se tem para onde ir, como fugir, não há saída. É o próprio Édipo tentando fugir do seu destino. Ele não quer matar o pai, mas não consegue fugir do próprio destino. Quando tenta esconder seu destino, este bate à sua porta, quando finalmente se depara com o mesmo, fura os próprios olhos e fica cego. Enfim, a tragédia grega é estruturada sobre a questão da liberdade humana. Ou seja, que o homem não pode fugir ao seu destino. Na literatura grega nós vamos encontrar, né, os homens são marionetes dos deuses. Né? Então mexeu lá em cima o bonequinho, ele vai executar aqui embaixo. Não tem alternativa, né? Não tem livre-arbítrio, não pode pensar. Sim. Essas visões são importantes, pois nesse contexto Freud adota a perspectiva aristotélica. Para ele, o que forma o homem é a pulsão, libido. Esse passo é importante, mas quando se mantém um conceito de norma para a sexualidade, se já torna biologia. Melanie Klein segue a mesma linha, ainda que sua ênfase recaia sobre a angústia. A questão para pensar é como falar de sexualidade sem falar de um ponto de vista aristotélico, sem que seja uma tragédia grega. Pelo olhar freudiano, que promove centralidade à libido e ao conceito de sexualidade como uma norma, como algo que não está ligado ao instinto,
mas no interior de sua discussão retorna a ele, ficamos presos à biologia e não conseguimos sair do paradigma biológico. Um dos elementos evidenciados nesse texto é que o muito produzido no cenário psicanalítico é essencialmente de uma filiação aristotélica. Temos outra filiação, que é a romana, como apontada lá atrás, expressa principalmente na psicanálise francesa, atrelada na perspectiva estruturalista e baseada na lei. É o social na função de outro que funda o sujeito. Buscamos evidenciar que aqui também ocorre uma tragédia grega, porque se cai num sistema onde não há liberdade, porque o que funda o homem é o outro e sua lei. Todavia, esse sistema é montado a partir da paranoia, sofrimento causado pelo excesso do outro no sujeito, e que ao se misturar com o estruturalismo de linguagem gera uma estrutura rígida, ou você está dentro, ou você está fora. Acresce-se a esta dinâmica de paradigmas e de olhares múltiplos a atenta perspectiva de Bergson, que nos conduz pelos caminhos da reflexão intuitiva. Henri Bergson é francês. Obteve o doutoramento com a tese Ensaios sobre os dados imediatos da consciência. Com uma tese secundária sobre Aristóteles. Bergson é frequentemente situado na história da filosofia como espiritualista evolucionista. E sua mais importante contribuição para a psicanálise está em se situar como um expoente máximo da linha de filosofia intuicionista, assim chamada porque afirma constituir o verdadeiro conhecimento não dos conceitos abstratos do intelecto racionalmente, mas na apreensão imediata, na intuição, como é evidenciado pela experiência interior. A filosofia de Bergson é, a princípio, uma negação, isto é, uma espécie de crítica às formas de determinismo e coisificação do homem. Sua tese se afirma na liberdade humana frente às vertentes científicas e filosóficas que querem reduzir a dimensão espiritual do homem a leis previsíveis e manipuláveis, análogas às leis naturais, biológicas e, como imaginou Conte, sociais. Edgar Morin pensa por aí também, nesse determinismo, desse enrijecimento. Seu pensamento fundamenta-se na afirmação da possibilidade do real ser compreendido pelo homem por meio dos conceitos intuição e duração. Em Bergson, duração, o correr do tempo uno é interpenetrado. Vale dizer, os momentos temporais, somados uns aos outros, formando um todo indivisível e coeso. Oposto ao tempo físico, ou sucessão divisível que é passível de ser calculado e analisado pela ciência, o tempo vivido é incompreensível para a inteligência lógica por ser qualitativo, enquanto o tempo físico, quantitativo. Tempo e espaço não pertencem à mesma natureza. Tanto que se pode afirmar que a consciência, relação interna, e o tempo espacializado se opõem. Ele critica este último como uma das expressões da vertente determinista das ciências e filosofias. Bergson, mediante o conceito de intuição, abriu dois caminhos para conhecer o objeto. Duas formas de conhecimento diversas e de valores diferentes. A primeira forma é o caminho dos conceitos, dos juízos, dos silogismos, da análise e da síntese, da dedução e da indução. A segunda forma é o da intuição imediata, que nos proporciona o conhecimento intrínseco, verdadeiro e absoluto. Observa-se aqui que o sujeito apodera-se do tempo de forma particular e única, pois o tempo vivido é um processo subjetivo. Não é o tempo que se apodera do sujeito, mas o contrário disso. Esse movimento descrito por Bergson é muito semelhante ao que Winnicott vai estudar como sendo o gesto criativo. Mário, continua. Por favor.
Também, ao agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, estudando, pesquisando e aprendendo mais sobre nós mesmos, eu gostaria de dar a minha contribuição também e receber metade do meu salário, senão só ele vai receber tudo. Então, para que acima do portal do templo de Apolo, na antiga Grécia, estava escrito: homem, conhece a ti mesmo. Esse é o verdadeiro objetivo, é um verdadeiro objetivo de grande importância na nossa vida prática, na nossa vida diária. E esses nossos encontros aqui, nada mais, nada menos é do que darmos uma olhada sobre o que nós realmente somos e aquilo que realmente nós queremos ser na vida, baseado naquilo que realmente somos. Nós temos na antiga Grécia esses três modos de visão sobre o homem. O homem como escravo da biologia, a visão aristotélica, que é a visão de Freud, a visão de Klein, da ciência e da medicina. Temos uma visão da escola francesa, onde o homem é aterrorizado pelo outro. Você é aquilo que o outro espera de você e você é aquilo que você se treina e se prepara para ser. E o verdadeiro eu, o verdadeiro vir a ser aquilo que verdadeiramente você é, fica no segundo plano, porque você tem que construir algo, uma estrutura diferente, para poder sobreviver nessa selva de pedra que é São Paulo e no mundo inteiro, de modo geral. Então nós estamos aqui para buscar esse maior conhecimento sobre nós mesmos e como nós se formamos como sujeito. O próximo item, então, vai tratar de olhares e perspectivas da psicanálise. O novo paradigma winnicottiano dá um outro tratamento à sexualidade quando entende o sujeito a partir da perspectiva do masculino e feminino puro. Em Freud, ficamos no nível biológico, apesar do conceito de pulsão, ao se retornar a uma norma biológica, ficamos na mesma. Essa visão aristotélica da natureza biológica do homem envolveu quase tudo e o muito que se produziu em termos psicanalíticos. Essa é a visão da ciência atual, da medicina e de Freud e da imensa maioria das contribuições que se fizeram à psicanálise ao longo do tempo. A teoria psicanalítica, como aconteceu ao longo de toda a história, precisa se reinventar continuamente. Necessita se aprofundar para dar conta das novas realidades que vão surgindo no espaço e no tempo, onde se realiza a vivência e as experiências humanas. Assim, nesse movimento, a visão aristotélica de Freud deu lugar à visão do paradoxo em Winnicott. A partir daqui, então, podemos retomar nossa questão para a reflexão. O que realmente o homem é? O que realmente nós pensamos que somos? Seremos a imanência da alma? Seremos um ser biológico escravo da nossa natureza? Ou é a lei que nos funda? Eu sou cidadão porque o Estado diz que eu sou. Winnicott nos diz que o ser se funda quando o gesto criativo dele pode ser acolhido por um outro. Nesse sentido, o gesto criativo vem dar uma nova dimensão ao homem que simplesmente o de ser biológico ou ser legal. O sujeito cria aquilo que está lá para ser criado, dando um sentido particular ao mundo. É isso que o faz sentir-se vivo e com um sentido de vida, e não a sua sexualidade. Esse paradigma winnicottiano abre um novo caminho para a pesquisa sobre as soluções da nossa vida sexual. Nessa perspectiva, a sexualidade humana pode ser vista não mais como algo genético, biológico tão somente, e sim
de dois fatores: o feminino puro, ou o ser, e o masculino puro, ou o fazer. Ser e fazer interagindo no sentido de viabilizar o devir, viabilizar a herança filogenética forjada por uma necessidade transgeracional de estabelecer uma relação de ordem e beleza da criação no eterno vir a ser. Freud escreveu em 1915 que é muito surpreendente que o inconsciente de um ser humano consiga reagir de acordo com o de outro ser sem passar pelo consciente. O setting psicanalítico seria exatamente no instante em que o paciente fala livremente e o analista se enleva com imparcialidade, é que o método se transforma em meio de comunicação inconsciente. Ainda de acordo com o autor, para dizer isso em forma de uma receita de bolo, ele deve dirigir o seu inconsciente como um órgão receptor para o inconsciente transmissor do paciente. Poderíamos assim nos perguntar como isso acontece. Porque Freud, afora as metáforas, não escreveu quais são os pressupostos dessa comunicação inconsciente. É nesse aspecto que o Winnicott surge como um elemento a mais para a reflexão. A comunicação silenciosa é uma nova visão não funcional que poderia explicar esse fato e dotar a teoria psicanalítica de um novo paradigma que o livraria do eterno reciclar-se de uma visão aristotélica e legal que a grande maioria das contribuições de diversas autores lhe agregaram. Obviamente, existem questões pulsionais ligadas ao processo de comunicação, mas também existem questões não pulsionais. A extensa obra de Winnicott foi dedicada à construção da teoria do amadurecimento pessoal, um caminho a ser percorrido partindo da dependência absoluta e dependência relativa rumo à independência relativa, que além de constituir uma teoria da saúde, com descrição dos desafios desde o início da vida, pelo próprio amadurecimento, configura também o horizonte teórico necessário para a compreensão da natureza e etiologia das soluções psíquicas. A distinção de seu trabalho metodologicamente em relação a Freud e outros foi a decisão de estudar o bebê e sua mãe como uma unidade psíquica, o que lhe permitia observar a sucessão de mães e bebês e obter conhecimento referente à constelação mãe-bebê, e não como dois seres puramente distintos. Assim, não há como descrever um bebê sem falar de sua mãe, pois no início o ambiente é a mãe e apenas gradualmente vai se transformando em algo externo e separado do bebê. O ambiente facilitador desse vir a ser, do desenvolvimento dessa potencialidade filogenética com que o bebê nasceu, é a mãe suficientemente boa, porque atende ao bebê na medida exata das necessidades deste e não de suas próprias necessidades. Essa adaptação da mãe torna o bebê capaz de ter uma experiência de onipotência e cria a ilusão necessária a um desenvolvimento saudável. O conceito de preocupação materna primária pode ser comparado a um estado de retraimento da mãe, e é necessário para que ela possa estar envolvida emocionalmente com seu bebê. Uma grande contribuição do autor refere-se ao conceito dos objetos transicionais e fenômenos transicionais que surgem na superação do estágio de dependência absoluta em direção à dependência relativa, sendo que não é importante o objeto que está sendo utilizado, mas sim o uso que a criança faz desse objeto.
Ele se coloca na zona intermediária, na separação entre a mãe e o bebê, ajudando a tolerar a angústia de separação e ausência materna. Para Winnicott, o potencial inato de crescimento no bebê se expressava em gestos espontâneos. Se a mamãe responde apropriadamente a esses gestos, a qualidade e a adaptação proporcionam um núcleo crescente de experiência para o bebê, o qual resulta num senso de completude, força e confiança que ele chama de verdadeiro self. O gesto criativo foi um termo utilizado por Winnicott para designar um dos modos utilizados pelo verdadeiro self para se expressar. Estaria relacionado ao cerne, ao centro do ser, representando o que há de mais autêntico, mais genuíno para aquele indivíduo em particular. O bebê, à medida que vai adquirindo força, vai conseguir ligar com os posteriores frustrações e fracassos relativos por parte da mãe, sem perder sua vivacidade. Se a mãe é incapaz de responder adequadamente aos gestos do bebê, esse desenvolve a capacidade de adaptar-se e submeter-se a invasões, isto é, as iniciativas e existência da mãe e do seu meio ambiente, e sua espontaneidade é gradualmente perdida. Winnicott chamou então esse desenvolvimento defensivo de falso self. Desse modo, quanto maior o desajuste entre a mãe ambiente e o bebê, maior a distorção e interrupção no desenvolvimento da personalidade deste. Para Winnicott, a psicopatia ou tendência antissocial caracteriza-se por um transtorno na qual a falha ambiental tem um importante papel. A teoria de Winnicott baseia-se no fato de que a psique não é uma estrutura pré-existente, e sim algo que vai se constituindo a partir da elaboração imaginativa do corpo e suas funções. Essa estrutura que vai se constituindo a partir da elaboração imaginativa do corpo e que constitui o psicossoma, vai se fazer a partir da possibilidade materna de exercer funções primordiais como o holding, que permite a integração no tempo e no espaço, handling, permite o alojamento da psique no corpo, e a apresentação de objetos, que permite o contato com a realidade. O psicossoma inicial prossegue ao longo de uma linha de desenvolvimento, desde que sua continuidade de existência não seja perturbada. E para que isso ocorra, é necessário um ambiente suficientemente bom, onde as necessidades do bebê sejam satisfeitas. Um ambiente mau é sentido como uma invasão ao qual o psicossoma, ou seja, o bebê, precisa reagir, e essa reação perturba a continuidade da existência do bebê. O adoecimento, então, se dá devido a perturbações na relação meio ambiente-bebê que provocam falhas no desenvolvimento do indivíduo. Tais perturbações criam uma sensação de falha de fronteira no corpo, ameaça de despersonalização, angústias impensáveis, ameaças de desintegração e despedaçamento, de cair para sempre e falta de coesão psicossomática. Em Winnicott temos um ponto de vista muito instigante, quando ele nos diz que o ser se funda quando o gesto criativo dele pode ser acolhido por um outro. O gesto criativo deve dar uma nova dimensão ao homem, além de algo simplesmente biológico e legal. Não é isso que define o sujeito e sua felicidade, o biológico ou legal. E sim o gesto criativo acolhido pelo outro, que não tem nada a ver com a sexualidade, que pode no máximo vir a ser uma faceta, mas não é ela que definirá o sujeito. A sexualidade precisa ser entendida nesse vértice, e não como uma tragédia que se abate sobre o ego.
Ela é parte constituinte do amadurecimento psíquico e suas manifestações não estão sujeitas a um logos. Muito pelo contrário, é como o sujeito se apodera e dá um novo significado a esse logos, e que vai definir a sua saúde mental. Sujeitar-se ao logo, então, em certo sentido, é adoecer-se. Outras perguntas, outras questões são mais prementes que simplesmente definir alguém como homo, bi, hétero, mas sim como é que esse sujeito se sente na vida, se ele se sente vivo e com sentido de vida. Essa é a questão primordial. Como você se sente vivo e com sentido de vida? O que é o homem no contexto em que atua e se desenvolve? Ele seria a imanência da alma? Ele é biologia? Ele é a lei que o funda? Temos em Winnicott um outro ponto de vista para encarar essa questão, que é: o ser se funda quando o gesto criativo dele pode ser acolhido por um outro. O gesto criativo dá uma nova dimensão ao homem do que simplesmente biológico ou legal. Vimos que diferentes modelos podem ser utilizados para se falar do sujeito, cada qual leva a um tipo de análise e a um conjunto possível de conclusões. Falar em diversidade sexual nos leva a pensar diretamente no olhar biológico, o que nos leva a conclusões viciantes. Outros olhares são possíveis, e o sujeito é muito maior que a sua biologia, muito maior que a lei. O sujeito escapa a toda definição, e paradoxalmente também é biológico, é social, é físico, é estético, é emocional, é mental concreto, é um mental abstrato, é um potencial inato, determinante, e um potencial imanente do cósmico em criar. Outros pontos de vista foram deixados de lado, como o da melancolia, como o olhar para a verdade de Kierkegaard e Klein, como sujeito como imanência da transcendência em Kant e Bion, entre muitos outros. Um olhar caleidoscópico para o tema nos permite acolher o sofrimento humano numa clínica sem um viés a priorístico. A clínica é a escuta do sofrimento humano em primeiro lugar e a busca da verdade pelo par analista e analisando. Assim, o sexual do sujeito não é um sintoma no sentido de sinal de uma doença, e usá-lo sempre dessa forma pode entupir o ouvido do analista com a cera da ignorância. Esse texto propõe apenas uma pequena reflexão sobre o tema por um ângulo mais livre e não pretende dar uma resposta sobre a sexualidade a partir do gesto criativo, mas apontar para o fato que, se ficarmos somente com uma visão aristotélica da sexualidade, vamos sempre cair no mesmo lugar e a teoria não avança. Era isso que nós tínhamos que transmitir aos senhores desta noite. Obrigado. Como eu gosto de vídeo, né, eu vou só passar um videozinho bem curtinho para dar o clima do meu trabalho. Mauro, Cláudia, tudo bom? Como é que eu posso ajudar vocês? Alguma coisa com o Júnior? Pois é, na verdade é uma coisa mais com a gente do que com o Juninho. O que é? Não, o Juninho, ele está chegando naquela fase, né, de muita curiosidade, está com 6 anos, então ele está querendo saber agora como é que ele fez para chegar na barriga da mamãe. Na verdade é um assunto muito difícil de falar com uma criança, então a gente... Gente, olha só, isso é super normal, ele está numa fase realmente da curiosidade. Vocês podem usar umas metáforas, vocês podem dizer para ele que o papai plantou uma sementinha na barriga da mamãe, vocês podem falar de piu, de pepeca, isso varia realmente.
acho, inclusive, Mauro, você que é o pai, você pode realmente tomar... Pois é, Fernando, aí é que tá. Aí é que tá o quê? O pai é ela. Oi? Eu sou o pai. Desculpa, eu não tô realmente... Eu sou transexual. Então você é homem, é isso? Não, eu sou uma mulher que nasceu no corpo de um homem. Ah, entendi. Deixa eu só organizar aqui, não estou muito acostumado com esse tipo de coisa. Porque então você nasceu homem, você trocou de sexo, entendi. Então vocês são um casal gay. Não, que na verdade eu sou mulher. Aí fudeu pra mim, realmente. Olha, Fernando, o meu nome de registro é Solange. Solange. Você se importa se eu anotar? Não, de jeito nenhum. Então vamos lá. Mauro é Solange, né? Cláudia é... Valdir, mas ela detesta. Detesto, não anota. Eu só estava vendo aqui. Que seja, Mauro é Solange, Cláudia é Val W. Aí vocês se conheceram antes de trocar de sexo, foi isso? Foi exatamente isso. E aí vocês engravidaram? Não, não engravidei porque eu sou lésbica. Eu também. Na verdade, gay. Aí nem anotando eu tô conseguindo. Eu era gay, eu troquei de sexo, agora eu sou lésbica. Eu coloquei silicone durante 6 meses que é para poder apimentar a relação. Aí ela quis engravidar. Eu quis. Eu acho que os dois queriam, né? A gente já discutiu isso 1000 vezes. Eu não acredito que você vai tocar de novo nesse tipo de Você vai trazer esse assunto aqui agora, né? Isso mesmo. Você para de frescura que a gente já conversou sobre isso. Eu vou lá fora do meu mapa. Valdir. Foda. Ele é o Mauro. Ela é a Cláudia. Mas a Cláudia, na verdade, não tinha pepeca. Quem tinha pepeca era o Mauro, que na verdade é Solange. Ela é o Valdir. Aí eles tiveram um menino que é filho dele. Então ele tinha pepeca e ela tinha pupil. Nossa, gente. Aí teve um dono, né? Que aliás tirou 6,2 em geografia. Eu não estou fudido. Mauro, Cláudia, tudo bom? Como é que eu posso ajudar vocês? Alguma coisa com o Bruninho? Pois é, Fernando, tá vendo? Isso vai virar comum. Tá? A arte para a vida. E aí como é que a gente faz? Diz que todo mundo é perverso, que o mundo acabou. Então é essa questão que a gente coloca quando a gente tem que repensar as nossas teorias. Né? Se a gente for usar as nossas teorias para isso aí, a gente fecha o consultório. Ou interna todo mundo. A gente vai para um lugar ou outro. Então, bons tempos que só tinha histeria. Então, precisamos ver o que a gente faz com a nossa teoria para acolher. Até por isso o trabalho dos dois, para perguntar, mas você se sente vivo e feliz? A gente muda a pergunta. Se continuar com a mesma pergunta, a gente vai chegar no mesmo lugar e interna todo mundo. Vamos lá. O trabalho é um pouco denso, eu vou tentar fazer vou ler, tá? Um pouquinho denso. Bom, a diversidade sexual sai do armário da perversão e do preconceito, mas ainda existe um longo percurso de descobertas para a psicanálise. Para além das idealizações teóricas, faz-se necessário trilhar novos caminhos para acolher o sofrimento humano. Ruídos na escuta analítica surgem quando se confunde diversidade sexual com perversão, por exemplo. O presente artigo apresenta um panorama dessas confusões e propõe novas perspectivas para o acolhimento desses pacientes. Observe que a gente está repetindo toda hora, a gente quer acolher o sofrimento humano. A gente não quer entender de onde veio isso, de onde veio aquilo. Talvez isso seja uma questão muito mais dos psicólogos, né? Dos psiquiatras, da medicina, e não do psicanalista. O psicanalista, ele quer saber, né? Ele precisa acolher o sofrimento humano.
Para acolher o sofrimento humano, aí a gente pode tentar saber de onde veio o A, o B, o C, mas tem uma ética envolvida, não é curiosidade. O Bill diz que curiosidade sem amor é crueldade. Então a gente não tem uma mera curiosidade de saber como é que são as coisas. Então vamos lá. O conceito de libido. Para se começar a analisar a questão da diversidade sexual e a psicanálise, é preciso retornar a alguns conceitos fundamentais da psicanálise, como, por exemplo, o conceito de libido e suas consequências no campo da fantasia, bem como os limites que esse conceito teve dentro da própria psicanálise. A sexualidade sempre foi um conceito central na teoria psicanalítica, mas ao mesmo tempo em que Freud abriu horizontes em relação ao tema, ao postular a sexualidade infantil, não deixou de transmitir preconceitos incorporando-os à sua obra. Acompanhando as formulações contidas no conceito de libido e seus desdobramentos, por exemplo, pode-se perceber como esse paradoxo se manifesta na obra freudiana. A obra freudiana possui diversos sentidos para um mesmo conceito, dependendo da época em que foi escrita, o que torna a tarefa do investigador ora científica, ora parecida com uma interpretação sobre um texto medieval, onde o mesmo precisa ser volvido e revolvido para a verdade aparecer. Mas, de qualquer forma, nunca é uma tarefa fácil. Sempre quando alguém me pergunta sobre um conceito, eu pergunto: mas que ano? 1910, 20, 30, 1895... Diz aí que ano você quer que eu responda. Ou você quer que eu responda assim tudo, né? Libido em 1995, depois isso, porque você precisa precisar onde é que você está na obra freudiana. Né? Ele escreveu bastante. Freud postulou a questão da libido, que seria uma energia sexual presente em todos os seres humanos. A libido não teria nenhum objetivo, nenhum alvo definidos, dada a sua plasticidade. Essa é uma questão importante em termos de libido. Essa descoberta foi possível ao observar as crianças, na verdade, também pela análise das estéticas, onde a libido era plástica, sem alvo ou objeto. Né? Os 3 ensaios da sexualidade. A partir de 14 e 19, fez uma série de aprofundamentos, cuja última formulação foi a questão da pulsão de vida e da pulsão de morte. Entretanto, no mesmo 3 ensaios da sexualidade, a partir dos trabalhos posteriores, O Pequeno Hans, O Homem do Rato e O Homem dos Lobos, e sob a influência de Karl Abraham, fez uma série de revisões nesse artigo. Só para vocês saberem, os 3 ensaios foram o texto que o Freud mais fez revisões. Ele parou de rever o texto em 23. Então, de 1905 até 1923, ele foi fazendo revisões, colocando notas de rodapé, colocando parágrafos a mais. Tá? Então, também esse texto, quando a gente lê, a gente precisa dizer: não, mas é o texto de 23, é o de 18 ou de 1905? Né? Porque, por exemplo, o de 1905 não falava em complexo de Édipo, se eu não me engano. Fases orais a mais também não falavam. É um texto bem mais enxuto. Aqui onde eu estou, e sob a influência de Karl Abraham, fez uma série de revisões nesse artigo, acrescentando diversos conceitos e notas de rodapé, sendo um desses conceitos uma evolução dessa libido, que iria da fase oral à fase genital. Essa ideia, na verdade, vem do Abraham. Ou seja, aquilo que se apresenta plástico, a partir de um determinado ponto, teria um destino muito bem traçado, a união entre pênis e vagina na adolescência. O que é chamado de norma. Toda vez que aqui a gente falar em norma, nós estamos dizendo que o objetivo da sexualidade é pênis com vagina. Esta é a norma. É importante lembrar que a psicopatologia, na obra freudiana, está intimamente ligada à questão da fase do desenvolvimento libidinal correspondente, ou mais precisamente aos movimentos de regressão ou regressão em relação a elas. Nesse cenário, a questão da diversidade sexual vai ser analisada sempre do ponto de vista do desvio. Um homem, pênis, busca uma mulher, vagina, e essa é a norma. Ou uma mulher busca um homem. O que não obedece a esta norma é um desvio. Bom, é assim que foi o objeto. O objeto e a alvo da pulsão emprestariam para a relação entre o sujeito e o objeto as bases para a interpretação do caráter desse sujeito. Caráter anal, caráter oral. Tá? Nos livros mais antigos de teoria psicanalítica, como por exemplo do Fenichel, você vai ver a palavra caráter anal.
aqui. Os complexos de Édipo e castração vão se tornando centrais na estruturação psíquica, e não somente um desvio de percurso para se explicar psicopatologias. Todo ser humano passaria por esses complexos, e a partir deles que se estruturaria todo o psiquismo. É em o ego e o id que todos esses elementos são alinhavados, inclusive no que tange ao Édipo invertido. O Édipo invertido foi usado para tentar dar conta da bissexualidade que o Freud já tinha posto lá em 1895. Como o próprio Freud admite, essa teoria é bem montada no caso do menino, mas no caso da menina encontra-se dificuldades em sua aplicação. Esse é o alvo do desenvolvimento do conceito de libido. Tá? Aliás, o complexo de Édipo é muito bom para explicar homem, para explicar mulher, já não é tão bom assim. O que se percebe é que ou existe uma norma ou a libido é plástica, sendo que a convivência dos dois conceitos abre um espaço para a presença não de um paradoxo insolúvel, mas antes de preconceitos que estariam disfarçados de teoria sem a devida atenção aos seus limites, que durante décadas conseguiram sobreviver no próprio movimento psicanalítico. Né? Essa libido é plástica, como é que ela tem um objetivo? Tem sentido? Ou ela é plástica ou ela não é plástica de vez. Se dizer que ela é plástica, ela voltar para a biologia, então ela sai da biologia e volta para a biologia quando você fala em nome. Fica uma coisa sem sentido. Um exemplo é a teoria kleiniana, acerca da sexualidade apresentada em seu livro A Psicanálise de Crianças. Klein parte de um princípio biológico para postular a saída do que ela chamou de fase feminina. A libido agiria de forma diferente no caso da menina e do menino, o que levaria a desenvolvimentos diferentes nos seus complexos de Édipo. A homossexualidade aqui, como em Freud, pode ser deduzida como um heterossexual que não deu certo. Tanto em Freud quanto em Klein, homossexual na verdade, é um hétero que não deu certo. Ele não chegou até lá. Aliás, o trabalho da Beth vai trazer um pouco de luz sobre isso daí. O David Zielman, em seu livro Fundamentos Psicanalíticos, por sua vez, vai confundir uma relação homossexual com uma relação narcísica, talvez pelo simples motivo de se acreditar que um homossexual olha para o espelho quando procura uma relação, confundindo aqui o objeto com a forma de relacionamento entre sujeito e objeto, condensação comum em psicanálise. O psicanalista adora achar que toda bicha é passiva. O livro da obra é esse. Né? Esses são exemplos que todo o esforço que Freud teve de separar a psicanálise da biologia foi em sua própria obra infrutífero, em certa medida, o que deu abertura para que outros o seguissem. Homem e mulher. A partir do desenvolvimento posterior da psicanálise, poderemos analisar e tentar formular um quadro teórico que evite algumas armadilhas contidas nas primeiras formulações psicanalíticas, mantendo o conceito original de libido. O conceito de libido ele é espetacular, não tem problema nenhum. Né? Freud foi maravilhoso quando postulou o conceito de libido. 3 páginas depois ele fala da norma. Aí já era. Né? Aí ele vai perder um pouco. A partir do desenvolvimento posterior da psicanálise, já falei, masculino e feminino puros, elementos por sua vez definidos por Winnicott, que serão analisados mais tarde nesse artigo. Macho e fêmea são conceitos biológicos. Homem e mulher são conceitos sociais. Ativo e passivo são libidinais. Né? O que é muito comum é você juntar masculino, homem ativo, feminino, mulher e passivo. Né? Você condensa esses conceitos como se eles fossem uma coisa só. E eles não são uma coisa só. Né? São 3 coisas que você pode combinar à vontade. Você pode ter um homem feminino e passivo, você pode ter um homem masculino e passivo, isso não tem problema nenhum. Ainda que Freud tenha colocado, uma vez que a utilização dessas condensações era uma simplificação que mereceria uma melhor compreensão, tampouco deixou de usá-las, a exemplo de indicar o masoquismo primário como sendo feminino. Outro até ficou vermelho. Está vermelho então. Winnicott vai diferenciar uma identificação masculina e outra feminina em seu trabalho, sobre os elementos masculinos puros escindidos. Sendo que na identificação feminina, o objeto é o sujeito, não existindo aqui nenhuma pulsão. E na identificação masculina, típica das fases posteriores, essa identificação seria masculina, ou um fazer-se ser. O que funda o homem é o feminino.
E o feminino não é sexual. Nessa perspectiva. Não tem nenhuma pulsão, né? Porque toda pulsão, quando descarrega, é prazer. Tá? Princípio psicanálise. Pulsão, quando descarrega, se chama prazer. Aqui não tem pulsão, aqui não tem prazer, aqui é feminino puro. Feminina ser. Né? Qual é a ação quando eu digo eu sou? Qual é a ação? Não tem ação. Não tem um verbo que não tem ação. Eu sou. Não tem gozo aqui. Se tiver gozo, não é um narcisismo. Não vai ter gozo nenhum. Vou pular essa citação. O Winnicott aponta para um tipo de relação objetal simples, direta e praticamente não construída e sim assimilada. A base para o sentimento de si, algo parecido com o traço da primeira identificação lacaniana, é parecido com o traço da primeira identificação lacaniana. Porém, existem diferenças essenciais nessas duas teorias, principalmente no que tange ao uso do termo objeto subjetivo, que em Winnicott não pressupõe qualquer separação entre sujeito e objeto, que somente depois evolui para o objeto separado, com realidade compartilhada. Nesse sentido, Winnicott vai complementar esses conceitos postulando que, em contraste, o relacionamento objetal todo elemento masculino com o objeto pressupõe a separação. Em resumo, o elemento feminino é enquanto o elemento masculino faz. O que eu estou querendo dizer com essa clínica? Eu quero saber o seguinte: você tem sentido de vida? Você olha para você mesmo, o que você vê? Como é que está a sua relação com você mesmo? E como é que você está colocando isso em prática? Tá, o seu sentido de vida é esse, como é que você está construindo esse caminho com o seu sentido de vida? Tá? É uma percepção de si para si mesmo, e o que eu faço com isso, e como eu coloco isso em ação na vida, para que a vida possa ter algum sentido, para que aquilo que eu faço possa ter um sentido, para que aquilo que eu trabalho possa ter um sentido. É essa a pergunta que se faz. Uma questão importante é que para Winnicott é esse seio, que esse seio seria apenas o seio real, o cuidado materno. Aqui talvez exista uma possibilidade de ampliação desse conceito, pois a criança não é recebida apenas por cuidados maternos, do ponto de vista material, mas ela também é recebida através de um sonho, o sonho que a mãe sonha para essa criança. Não se pode confundir aqui a mãe suficientemente boa com a mãe devotada, significando mãe que não possui um sonho para o seu bebê. Para o Winnicott, o cuidado é limpar o bumbum, dar de mamar, papapá. Mas essa mãe passou 9 meses sonhando alguma coisa para o seu filho. E esse sonho vai interferir na vida desse filho. Esse sonho é ofertado a esse filho. E quando esse sonho não é ofertado a esse filho, alguma coisa não muito boa ocorre. É um outro ponto que eu quero levantar. Homem e mulher com construções culturais. A visão que uma sociedade tem sobre qual papel deve ser desempenhado por um homem ou por uma mulher é variável entre as culturas e no tempo para uma mesma cultura. Isso tem um potencial filogenético inegável e cada indivíduo e cada geração é chamada a sonhar ou elaborar imaginativamente essa condição social do que é ser o homem ou mulher, sendo, portanto, uma construção social passada adiante pela cultura. Nesse sentido, esses conceitos são transcendentais ao sujeito, que ao mesmo tempo vai ter que se posicionar diante deles. Se considerarmos como Winnicott em rubricar a realidade, a cultura como um fenômeno transicional, essa se situa em uma zona entre a fantasia e a realidade, e talvez se possa dizer que ela é o meio sonho, meio realidade. A cultura convida cada sujeito a sonhar um sonho coletivo. Caso ele aceite, faz parte da cultura. Caso não, é considerado ou um gênio, ou um artista, ou um louco. Existe uma forma particular de sonhar esse sonho coletivo, que é ser um homem ou uma mulher em uma cultura. Uma mulher, ou as mulheres em geral, podem aceitar ou não esse papel, viver ou não esse sonho, e daí podem advir uma série de consequências, sendo que uma delas, por exemplo, deu início à psicanálise, a saber, a histeria. A histeria é uma negação da repressão masculina sobre as mulheres, da repressão em relação à sua sexualidade.
Esse sonho pode ser plenamente vivido, recusado, escindido, projetado, reprimido, tanto de forma particular como coletiva, como, por exemplo, o movimento feminista do século passado. É importante colocar que se utiliza a palavra sonho em toda a sua carga potencial que ela possui em psicanálise, para a partir daí se entender o que pode ser um fenômeno social em ser um homem ou uma mulher, em uma forma neurótica de pensar o mundo por níveis. O que é uma tentativa de manifestação de um inconsciente, na mesma medida que é uma elaboração do mesmo. Resta saber qual é o elemento oprimido neste caso. Quem vai falar bastante sobre o sonho é a... Sonho. Já esqueci o que eu falo sobre sonho, mas amanhã tem uma mesa só sobre sonho. A segunda mesa de amanhã, tá? Vai falar sobre transgeracionalidade e sonho. Zaltzman aponta aqui na obra de Freud um elemento escindido. Isso aqui é muito legalzinho. Masculino e feminino, recusa do feminino. Essa organização não deve ser confundida com a do estágio genital fálico, em que há masculino, mas não feminino. Aqui a diferenciação se estabelece entre um polo bissexual e um polo feminino recusado. O que ela está dizendo é o seguinte: se a gente for olhar o complexo de castração, ou tem ou não tem pênis. Né? Você tem os que tem pênis e os que não tem pênis. Cadê a mulher? Você não pode definir uma mulher como um bicho que não tem pênis. É uma outra coisa. Né? Na lógica freudiana, a lógica fálica, ou você tem pênis ou você não tem pênis. O feminino mesmo, esse que eu citei do I, pode ser, ele é completamente escindido. Escindido ele está fora, né? Ele está recusado, ele está lá na outra sala. Nessa sala ele não participa. Então isso é uma questão importante. Que dentro da teoria que a gente mais usa para falar de sexualidade, que seria a freudiana, não tem feminino. Não está lá o feminino. Esse tema também não está no Lacan, tá? O Lacan também ele não está lá, não tem nenhuma. Não tem, ele tem os matemas, não tem nenhum para feminino. Esse tema é importante quando vemos que na condensação feminino-mulher passivo, esses três elementos acabam sofrendo o mesmo destino, ainda que a mulher, principalmente na sociedade moderna, não busque o feminino, a repressão, mas sim busque o masculino. O paradoxo transexual, que é o videozinho, né? Aquele é um paradoxo. O transexual questiona a psicanálise em termos de suas teorias sexuais. É como se o psicanalista se colocasse novamente diante da esfinge. Decifra-me ou te devoro. A existência de crianças transexuais, antes mesmo de 3 anos de idade, por exemplo, nos impõe algo que Melanie Klein já descobriu há cerca de 80 anos atrás. Édipo não responde a todas as perguntas da esfinge. A explicação para esse fenômeno deve ser buscada em conflito, não deve ser buscada, deve ser buscada para além de conflitos equívocos. Tampouco ele pode responder pela sensação de sermos homens ou mulheres, dado que é isso uma construção social e não psicológica, e muito menos biológica. Assumir uma condensação entre eles não resolve nem teoricamente nem clinicamente a questão da transexualidade, e nesse ponto precisa se ampliar o horizonte. Algumas perguntas surgem nesse quadro. Como a identidade sexual é transmitida à criança? Como um bebê já tem noção do que é tido socialmente como sendo característica do homem e da mulher? A questão é como um fator social é absorvido pelo psiquismo do bebê de forma tão precoce. Tem alguns experimentos que põem bebezinhos de 6 a 8 meses, que põem fotografia deles de papai e mamãe. Eles sabem o que é masculino e feminino, ou homem e mulher. É que ele não fala, mas ele sabe indicar quando ele está diante de alguma coisa nesse sentido. Né? E Édipo não responde isso. Porque Édipo responde o que eu vou postar. Mas ele não responde o que eu vou ser. Né? É que eu só tenho agora 5 minutos, gente. Agulha agora. Eu tenho que escolher agora para onde é que eu vou. Peraí. Dá para identidade sexual, escolha do objeto infrágil. Não tem desconto nenhum. Mas vai dar tempo.
Espelhando ao seu bebê o que ela vê, a mãe oferta ao seu bebê a um só tempo o que ele é e o que ele gostaria que ele fosse. Esse desejo materno, por sua vez, possui uma complexidade tal que abarca também os desejos paternos da comunidade de sua geração acerca desse bebê. Esse primeiríssimo registro se dá sob o registro do feminino puro e acaba por fundar aquilo que se desenvolverá como self. Posteriormente, as identificações típicas do registro masculino deverão complementar essas escolhas de objeto, como, por exemplo, a escolha de objetos e as identificações que são resultado dos complexos de ética-castração. O problema, como já apontou Freud, é que esses elementos se encontram em um frágil equilíbrio, que é constantemente ameaçado. Qualquer elemento da realidade que abale esse equilíbrio pode levar a defesas paranoides, ou ainda à denegação, levando o outro a ser transformado em objeto, e podendo, a partir daí, ser manipulado por um eu não ameaçado. Acredito que esses diversos destinos cruzam-se no que já postulamos nesse artigo como preconceito. É como se o narcisismo necessitasse de uma moldura social que garantisse sua frágil sobrevivência, o seu frágil equilíbrio. Jean-Pierre chama atenção para o fato que o homossexual, e ampliando a diversas formas do exercício da sexualidade, interpelam o heterossexual acerca de sua sexualidade. Penso que é justamente essa interpelação a grande ameaça à moldura social que o narcisismo tanto necessita. Freud nos ensinou que a sexualidade é quem apavora o nosso narcisismo, chegando a utilizar o termo traumático. Talvez o preconceito seja uma defesa narcísica ao trauma, podendo causar um frágil equilíbrio das escolhas objetais. Freud, no livro O Estranho, nos ensina que em diversas situações deparamos-nos com uma situação de estranheza frente ao outro, que nos lembra que nosso frágil equilíbrio, lembram de nosso frágil equilíbrio de si. Ora, nada mais estranho nesse sentido que o exercício de uma sexualidade diferente da nossa. Desta forma, nada mais seguro que um mundo com uma sexualidade planificada. Aliás, é uma coisa que o psicanalista adora. Ele planifica e aí ele pode dizer que é patológico, que não é, está certo, que não está. É isso que eu falei da questão da norma. Né? Se você retira a norma, você deixa de ser chão. Né? Você tira o chão. O preconceito, eu estou falando assim, eu sou um psicanalista, tá, gente? Não estou falando modo que eu sou, não. Estou no meio. O preconceito é uma resposta defensiva automática no âmbito social à estranheza da diversidade sexual. Diversas estruturas sociais são postas em ação para garantir uma moldura, o exercício da sexualidade que não causa estranheza, pois Narciso acha feio que não é espelho. Segundo Foucault, o próprio conceito de sexualidade, criado a partir do século XIX, é uma tentativa de normatização dos corpos. E na mesma obra propõe que nomear as diversas sexualidades em si já é uma tentativa de dominá-las. Ao que se percebe, um ponto de vista mais transgeracional, seja o conceito de dominação masculina, que organizaria a relação entre os homens e os não-homens. Quem vai falar sobre isso é a Silvia Beraldo amanhã. A própria forma que a psicanálise organiza a sexualidade reflete essa organização homem-não homem, conforme Salzman. Não escapando ao paradoxo apontado por ele, onde os avanços em relação ao preconceito sempre subsistem ao mesmo. Colocando de outra forma, não é apenas o sujeito que se defende contra a estranheza que a diversidade sexual causa, mas a própria cultura. É importante ressaltar que, nesse quadro, quando o indivíduo é convocado pela injúria, ele, a ocupar um lugar que não é o seu, a assumir um sonho que não é o seu, para garantir um equilíbrio psíquico, às vezes da sua família, aquele que sujeita sua alma, estando diante de uma violência que, em alguns casos, não pode ser distinguida da desumanização posta em marcha pelo nazismo. Obrigado. E agora a gente abre para perguntas, tanto aí do Mário, do Jorge, do Alexandre. Fique à vontade.
Boa noite. Primeiro eu gostaria de parabenizar todos pela iniciativa, que eu acho muito importante. Nos dias de hoje a gente está fazendo isso daí. Eu vou ficar em pé aqui, né? Sou aluno de psicanálise na Universidade de Osasco. E na verdade não é uma pergunta. Eu ouvindo vocês e ver umas anotações, o papel da cultura, de uma maneira geral, colocando o ser humano ao longo dos anos, em cima do tema. Se a gente for colocar, por exemplo, a palavra preconceito, vamos definir, no meu raciocínio, pelo menos, o que é uma cultura. Vou colocar como uma somatória de hábitos. Se a gente descer ali embaixo agora, pedir uma porção de alguma coisa, a gente pressupõe que vai vir um copo, um prato, vai vir alguma coisa em cima de uma cultura, que é um hábito de servir aquilo para mim. Então, o ser humano, ao longo de 50, 100, 150 anos, ele vem tendo hábitos que vão somando essa cultura. A gente tem a cultura emocional, a cultura religiosa, enfim. Eu vou criar um personagem aqui. Eu sou o William. De manhã eu acordei, beijei um rapaz maravilhoso. Aí chegou à tarde, encontrei uma garota, beijei ela. Aí chegou à noite, encontrei um transexual, beijei ele. E à noite, à madrugada, eu fui dormir. Quem eu sou? Estou querendo deixar a pergunta nesse sentido de cultura, né? A gente tem que sistematizar e rotular alguma coisa em nome de uma cultura, baseado numa somatória de hábitos. E esse é o conflito, que eu acho que é o maior conflito que a gente tem hoje, né? Como pessoas interessadas a acolher a parte emocional do ser humano. Então, se alguém puder colaborar nesse sentido de colocar o impacto da cultura nesse entendimento nosso, essa ficaria a minha pergunta. Até que ponto nós temos uma sociedade preparada culturalmente para aceitar essa ideia que todos estão aqui trabalhando e propondo nessa jornada? Obrigado. Não sei se os senhores preferem mais uma pergunta ou vou responder. É o William? William. É o William, tá? No final do dia é o William que vai dormir. William. Eu vou pensar com você. Tá funcionando, tá? Eu vou pensar com você, mas em outro lugar. Em outro lugar. Em um dos lugares onde lidamos com a questão da cultura diariamente. A escola, por exemplo. Então, foi lá na escola. E o que eu digo, quando eu olho para a escola, o que eu digo para a minha aluna lá no 4º ano de pedagogia, que já não quer mais ser professora? Ela não quer mais ser professora. Ela foi no estágio, tomou um susto e não quer mais ser. Porque ela não dá conta da quantidade de informação que chega, né, para ela ter que lidar no dia a dia. Né? O que eu digo para... Qual é o caminho que eu sigo para pensar aí? Porque essa escola, da mesma forma que a cultura, ela está a reboque de alguma coisa. Ela não é algo que informa para a sociedade, para o resto das pessoas, para o resto do mundo, que outro caminho deve seguir alguma discussão, que outro caminho deve seguir a vida, que outro caminho deve seguir uma dada cultura, que movimento as pessoas devem dar às suas vidas. Né? Por que está a reboque? Porque é uma imposição de fora. Né? Eu não quero aqui ser um fatalista, jogar a culpa, toda a culpa na sociedade capitalista. Não é isso não, mas é também. Né? Não estou tentando isentar outras sociedades, mas é também.
Então, se exige uma coisa da escola e se exige uma coisa da cultura, e que nós acabamos reproduzindo isso. Você deu o exemplo da cultura do servir, né, William? Do servir um alimento que você pede ali embaixo. Né? Tem uma cultura do próprio alimento. Do próprio alimento. Então criamos uma cultura de não estar mais presente em alguns momentos. Por exemplo, é muito mais fácil juntar a família toda e ir para um certo lugar com uma letra amarela, para não fazer propaganda, né? Está pronto lá para consumir. E para te consumir também. Para te consumir também. Tem um autor, peço licença para ir em outro lugar, tem um autor na educação, que é o Michael Apple, e ele fala da McDonaldização da escola e da cultura escolar. É para o consumo. Não é para a vida. Não é para pensar diferente, William, tentar compreender, né? Por isso que eu fiz aquela referência ao Mohan no começo. Ele está fazendo cada vez que eu leio, ele revira a minha cabeça. Né? E revira tudo que eu tenho estudado psicanálise também. Revira, mistura tudo. Né? Porque tem que compreender pelo caminho da complexidade. William, é mais fácil, né, encurtar, né, e consumir uma cultura que está pronta, que está posta, uma forma de ver a realidade, de ver o outro. Né? Então, eu sequer vou desenvolver o esforço de pensar sobre uma situação. A televisão já põe isso para mim. O terrível programa da Malhação, aquilo tinha que desaparecer da televisão mundial aqui. O que é a mulher naquele programa? Não é, professora Fernanda? Uma mulher objeto. E ela se permite isso. E vai. E é uma cultura, não é nem uma contracultura, porque não tem nem esse esforço, tem nem essa qualidade tem. Se cria uma cultura no imaginário de uma mocinha, de um mocinho, que tem cultura nenhuma. Que é um depósito. Né? Por isso que eu comecei falando da escola, e é lá que nós depositamos isso. Né? Lá que a gente faz esse depósito. O Paulo Freire criticava, né, a educação bancária, né, de fazer depósito. A gavetinha foi uma coisa. Põe matemática, tem um processo de aculturação ali. Põe português, tem um processo de aculturação. Geografia, história, então, onde mais tem isso? Né? Basta ver como é que o resto do mundo olha para o Brasil. Né? Então eu vejo dessa forma, sabe, uma não reação, uma facilidade de seguir um modismo, uma facilidade de não fazer o esforço de pensar, eu me dar uma coisa por dentro, quando tem que ser mais objetivo. Não! Tem que ser mais complexo, não é assim difícil, mas complexo. E aí entrar nesse tema da cultura, ele é dolorido mesmo, porque a gente vai lidar com as relações de poder, que não quer que a gente pense de outra forma, né? Que cria uma contracultura, uma nova cultura. Né? Acho que aí os anos 60 e 70 ensinaram mais que os anos 2000. Né? Sem entrar no mérito do que fumou, do que cheirou, do que bebeu. E como que arrancou o sutiã e queimou na lata de lixo. Né? Mas que foi uma contracultura forte. Mas parece que botou tudo para trás. Então a mulher que arrancou o sutiã em 68, nas ruas, em Paris, em reação ao poder masculino, você citou o Bourdieu ali, né? É a mulher madura, 20, 30 anos depois, o que ela está fazendo? Reproduzindo uma cultura masculina. O hippie dos anos 60 nos Estados Unidos é o jeito mais conservador que tem na América do Norte hoje. Vai falar de sexualidade com o hippie adulto hoje. Ele é ultra conservador, republicano. Eu vou desligar, senão eu vou falar até mais de manhã. No dia a Suzete contou
Né, certo? Sabe sim, você me contou. Eu vou revelar todos os segredos aqui. Que a neta foi na escola, eu não lembro se era dia dos pais, dia das mães, né? E a menininha, todo o desenvolvimento, como se fosse todo normal. Não, aquela ali é fulana, não lembro se era menino ou menina, ela tem, não, a família dela é especial, tem 2 pais. Simples assim. A professora, não, a professora falou. A professora chegou na sala e explicou que ia ter o dia do das mães e que a fulaninha ou fulaninho era especial porque não tinha mães. Acabou o assunto, a criança aceitou, pegou e morreu. Aí o João estava falando do vizinho lá dele, né? Que o filho dele chegou, foi brincar na casa do vizinho, né? Aí chegou, pode contar? Aí chegou e falou assim, então, lá tem o Joaquim e tem o Anderson. Mas o Anderson está no lugar da mãe. Tio. É tio, né? É tio. Era tio. Mas depois o tio já ficou no lugar da mãe, né? É. Então, aí ele disse, mas o tio... Meu filho, mas o tio... Falando pra irmãzinha, mas o tio é a mãe, sua burra! Daí ela... Como que é isso? Então, respondendo a sua pergunta, a criançada dá jeito nisso facinho. A gente não precisa ficar explicando para a criança as coisas, né? Ela já constrói. Ela já resolve ali na cabecinha dela. Ela não tem problema, quem tem problema é adulto. Aí começa. Chama de tio. Aí chama de tio. Aí complica. Então, o que eu estou querendo dizer assim, tem uma aposta. Outro dia eu vi um programa, eu não lembro o que aconteceu, não sei se foi no colégio, eu lembro que não era universidade, era um colégio, que 2 meninos apanharam, foi 2 meninas. Elas apanharam, eu não lembro direito exatamente o que aconteceu, mas eu me lembro de que, quando foi entrevistar o rapaz, ele falou assim, bateram nas minas só porque as minas estavam se beijando. Estava até ali no canto, não pode fazer isso, as meninas só estavam se beijando. Tá tudo certo na cabeça dele. Só descer a Augusta que você vê que tem muita coisa certa. Desce a Augusta sentido centro, tem muita coisa certa. Agora o problema é quem passou dos 40. O problema é o ENTA. Quem não está no ENTA, né, digere mais fácil. Né? Então tem uma aposta, tem uma esperança. Né? Tem uma esperança que a próxima geração seja um pouco mais flexível. Né? Então tem essa... já tem um pouco esse movimento. Né? Pelo menos nos grandes centros. Não estou falando do interior da Bahia. Mas nos grandes centros tem esse movimento. E geralmente os grandes centros ditam para onde que vai o resto. Né? Então, a velocidade é diferente, mas isso aqui vai chegar. Né? A Augusta ainda vai chegar no interior da Bahia, do Acre, né? etc. Você só respondeu isso. A gente respondeu. Eu concordo com você. Essa esperança. Na nossa geração, não. Não, na nossa não. Na nossa não. Mas uma? Sim. Boa noite. Boa noite a todas e a todos. Eu me chamo Kessia, sou estudante de psicologia lá na Universidade Federal de São João del Rei. Então, assim, eu sou uma meio iniciante, talvez a mais iniciante aqui. Mas eu vim para cá, estava pesquisando e descobri que ia ter esse evento aqui. E eu tenho um grande interesse com a questão da transexualidade e tal, e com essa relação da psicanálise. E estou começando lá na faculdade com uma bolsa de iniciação e estudo sobre isso, assim, mas bem no início. Eu trouxe um artigo da Márcia Arantes, você deve conhecer. Ela já faleceu, ela era uma psicanalista da UERJ, eu acho. E ela trabalhou muito com essa questão da transexualidade, das identidades de gênero. E ela tem um artigo que chama a Psicanálise e o Dispositivo da Diferença Sexual.
E no finalzinho ela fala um trecho que eu queria ler para vocês, se vocês permitirem, que eu acho que vai muito de encontro às coisas que você falou. Ela diz assim: de fato, se compreendermos a lei como uma estrutura anterior e transcendente às manifestações sociais, políticas e necessariamente históricas, o simbólico, na sua versão diferença sexual, será apresentado como uma força que não poderá ser modificada e subvertida sem a ameaça da psicose e da perversão. Ao contrário, se compreendermos a lei como algo que é vivido e constantemente reiterado de forma imanente às relações de poder, as possibilidades de modificação e subversão, inclusive do simbólico, não necessariamente significarão uma ameaça à cultura e à civilização. Nesse sentido, seria importante que a psicanálise pudesse estabelecer uma relação mais produtiva com as novas formas de construções de gênero na cultura contemporânea, em que as diferenças, singularidades e alteridade estendem e subvertem os limites do simbólico e da própria teoria psicanalítica. Isso significa problematizar determinados temas, considerados uma espécie de tabu na teoria psicanalítica, e promover uma abertura para o diálogo com a filosofia pós-metafísica, o que permitiria a efetivação de uma crítica ao conceito de sujeito, ao lugar transcendente da lei e da figura paterna, como também o redirecionamento do corpo e dos afetos diante da primazia da linguagem. Eu acho que isso que ela trouxe é muito do que você falou também. E assim, na verdade eu não tenho uma pergunta para fazer, assim, mas eu queria parabenizar a todos vocês que estão organizando esse evento, porque é uma coisa ainda muito fechada, assim, pelo que eu percebo, e agora que eu tenho buscado esses estudos, eu vejo que é muito fechado, e eu vejo que a grande maioria das pessoas que trabalham com a psicanálise ainda não tem o interesse de buscar essas novas formas de subjetivação. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, sobre como que está esse processo aqui, como que você vê esse novo campo. Assim. Obrigada. Obrigado, Kécia. Bom, primeiro que realmente, muito obrigado pela leitura do texto, Kécia, porque realmente é um pouco da nossa posição. Né? Pelo que eu vi, a autora está fazendo uma crítica ao estruturalismo de linguagem, né? Que é a base da psicanálise francesa, a maioria da psicanálise francesa no todo. Eu acho que, e eu vou continuar com a questão da psicanálise francesa, ela propôs uma releitura de Freud. Né? Ela fez uma crítica ao que tinha na época, e vamos rever Freud, vamos rever Freud, vamos rever Freud. Só que no final disso se cria uma religião. Tomar muito cuidado para não criar uma religião. Né? E dizer que se Freud está sempre certo, Freud está sempre certo, livro. O que não tira a grandeza do Freud. Não se trata de tirar a grandeza desse homem, né? Mas se trata de colocar o que ele nos deixou em movimento. Porque se a gente tiver que simplesmente reler e ler o que ele escreveu, a gente está lendo Bíblia. Não podemos ler Bíblia. Porque as pessoas mudam, os problemas mudam, né? As dificuldades são outras. Então, e você vê ainda no movimento psicanalítico, de gente muito graúda, quem vai apresentar isso é a Beth, amanhã, né, Beth? Uma resistência muito grande a pontuar certas coisas. Não, isso está errado. Isso que foi posto assim está errado. Não, isso não deve ser visto assim. Isso congela. Você voltou. Olhar crítico. Né? E dependendo do que se escreve absurdos. A Beth vai trazer bem isso na primeira mesa de amanhã. Se escrevem absurdos. A impressão vai ter que a pessoa não leu o que ela escreveu. Né? A Beth vai trazer isso amanhã. Né? Então, é preciso você ter sim, uma certa coragem de começar esse movimento. Né? É muito sutil ainda, mas precisa acontecer. E o que eu sinto é o seguinte: para dar conta disso, você tem que
Não é ficar relendo, não, é olhar para frente. Né? Você olha para trás, analisa tudo, mas tem que olhar para frente. O Nietzsche ele tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte, né? Na quarta consideração extemporânea, não é uma frase, é uma análise. Não, é uma frase. Na quarta consideração extemporânea dele, ele diz que o passado atormenta o homem. Então, se a gente fica só olhando para trás, olhando para trás, olhando para trás, a gente esquece das coisas. A gente não tem perspectiva do futuro e não dá conta do que está acontecendo. Porque isso aqui que vocês viram, do videozinho, não demora muito. Isso não demora muito para aparecer na escola da Estela Guindo. Na escola, já está lá. E aí, como é que a escola reage? Porque não reage, porque é uma pergunta boa. Dia de pai, dia de mãe, cadê o dia dos dois pais? Cadê o dia das duas mães? Porque você tem que perguntar. E quando troca, né? No dia do pai, vai a mãe, no dia da mãe. E vai. Aí fica complicado. Então, no movimento psicanalítico realmente tem essa coisa de apego. Para mim é uma coisa de apego mesmo. Né? E não de você fazer uma leitura crítica e sem que com essa leitura crítica você vai desmerecer o Freud. Você não vai. Freud é Freud, ele não precisa que você ficar falando ovo para ele. Ele não precisa disso. É que ela fica colocando essa plaquinha pra mim, tá? Por isso que a plaquinha, ó, ela não para de fazer isso pra mim. Pior que é verdade mesmo. Sim, temos que... Diz que já estamos atrasados 15 minutos. Então, só me resta agradecer, então, não sei se vocês querem fazer mais algum comentário. Então, agradecer a presença de todos. Amanhã começamos, então, 10h30. Vamos procurar ser mais pontuais, estaremos aqui, tá bom? E tem várias falas ainda muito interessantes. Obrigado, uma boa noite, um bom descanso. Até amanhã.